3 operários morrem vítimas de um soterramento em Brasília. A obra já havia sido denunciada pelas más condições e chegou a ser paralisada no dia anterior ao acidente. Meu tio acabou de morrer aqui por imprudência dessas pessoas aí, ó. Profissão perigo. Depois dos recentes casos de violência, os taxistas do Distrito Federal estão inseguros. Porque o que acontece com eles pode acontecer com qualquer um da gente, que a gente está sujeito a tudo, anda na rua, né? E ainda, um incêndio em um edifício de Belo Horizonte. E a cantora Amy Winehouse é encontrada morta em Londres. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal Jovem começa agora. Olá! Um soterramento matou 3 operários em uma obra no Hospital Universitário de Brasília. A construção havia sido paralisada no dia anterior ao acidente por causa das más condições de segurança. Mas no dia seguinte, a ordem foi desobedecida, os trabalhos foram retomados e a tragédia aconteceu. Os operários trabalhavam na construção de uma vala subterrânea para a passagem de esgoto quando um barranco desmoronou. 6 operários foram atingidos, 3 conseguiram escapar com ferimentos, mas os outros 3, o pedreiro Lourival Leite de Moraes, o auxiliar de pedreiro Nelson Holanda da Silva e o carpinteiro Raimundo José da Silva, não resistiram. Com o auxílio de uma retroescavadeira, uma equipe de 40 bombeiros trabalhavam no resgate dos corpos que estavam a 6 metros de profundidade. O terreno ele é muito irregular, a terra compacta e tem risco de desmoronamento toda hora. Então a profundidade ela é grande e isso atrapalha muito as buscas. Então o trabalho tem que ser feito com tranquilidade, com calma, para que não hajam outros desmoronamentos. Por volta das 14 horas foi retirado o primeiro corpo, os outros 2 por volta das 3:50 da tarde. Familiares estavam no local em busca de informações. Uma equipe de 2 psicólogas, um psiquiatra e 2 assistentes sociais davam apoio aos parentes. Reivaldo Alves perdeu o tio no acidente. Consternado, ele pediu justiça. Casado, pai de família, um trabalhador que morreu. Por quê? Porque todas as obras de Brasília estão matando os trabalhadores. Está matando. Eu quero saber quem vai resolver a situação do meu tio agora. Mais uma vida que perde aí no trabalho, entendeu? Meu tio acabou de morrer aqui por imprudência dessas pessoas aí, ó. Alguns operários acompanharam de perto os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Muitos estavam emocionados. A obra, que teve início em 2006, é o futuro Instituto da Criança e do Adolescente, dentro do Hospital Universitário de Brasília. No dia anterior ao acidente, a obra foi paralisada pelo fiscal da UNB, Josafá Alves, por causa das más condições de segurança. A construtora Anhanguera foi notificada e o engenheiro responsável pediu um relatório que seria incorporado ao Diário de Obras. No relatório está descrito problemas como falta de escoramento na escavação de locação de rede de esgoto ou escoramento incorreto. Mas no dia seguinte, o fiscal ficou surpreso ao ver que os trabalhos na obra haviam sido retomados. Para comprovar, ele tirou fotos momentos antes do acidente acontecer. Nesta imagem, os 3 operários aparecem na vala onde aconteceu o soterramento. Retomaram a escavação. Eu fiquei sabendo pelos funcionários, inclusive hoje de manhã, tirei as fotos, inclusive as fotos que está constando lá onde os funcionários que faleceram estavam lá. João Barbosa, primeiro secretário do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, conta que já havia denunciado para a Delegacia Regional do Trabalho sobre as condições precárias na obra. Mas eu vi que a empresa, se a DRT teve no canteiro e se a notificou, se autuou, a empresa não fez nada. Porque eu estou vendo aquele andaime lá, como eu mostrei já, está dos piores possível. Pode morrer um operário a qualquer momento. O primeiro que subir ali pode morrer. Os empresários, esses aí, preferem pagar uma multa. Eu vou repetir. Uma multa da DRT não dá para o empresário desse aí pagar um cachorro-quente. Isso é mais barato enterrar um operário do que investir em segurança. E aí, com isso, continua morrendo. Se confirmadas as 3 mortes, são 12 operários que morreram e tem 2 na UTI.
A irmã e o cunhado de uma das vítimas fatais, o auxiliar de pedreiro Nelson Holanda da Silva, contam que Nelson já havia comentado sobre os riscos na obra. A sensação da família é só de perda mesmo. Mas quanto a essas coisas a gente não pode falar nada porque era ele que trabalhava. Então o que ele passava para a gente era que a obra era perigosa só. Na coletiva de imprensa, o vice-reitor da Universidade de Brasília, João Batista de Souza, lamentou o ocorrido e se emocionou. Obrigado. O Instituto da Criança e do Adolescente. É uma obra que tem um fundo social muito relevante. O reitor da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, decretou o luto de 3 dias. A construtora Anhanguera não se responsabiliza pelo acidente. A polícia e a Universidade de Brasília investigam o caso. É preciso ter coragem para ser taxista. Difícil saber se o cliente é uma boa pessoa ou um criminoso. Em um intervalo de 3 dias, um taxista foi assassinado e outro foi sequestrado e roubado aqui em Brasília. A categoria se sente insegura. Em menos de uma semana, 2 casos de violência contra taxistas assustaram a categoria no Distrito Federal. Um taxista de 63 anos foi morto com um tiro em uma tentativa de assalto após o assaltante ter entrado no táxi como se fosse um cliente, no aeroporto de Brasília. Quando chegaram no Lago Sul, o motorista teria reagido e sofrido o disparo. 3 dias depois, um taxista foi vítima de um sequestro relâmpago na cidade satélite de Ceilândia. Um homem e uma adolescente cometeram o crime. O motorista foi colocado no porta-malas de seu táxi e só foi liberado nas proximidades do cemitério da cidade de Taguatinga. Mesmo com os recentes casos de violência, a opinião dos taxistas em relação à insegurança na profissão varia. Alguns contam que Brasília é uma boa praça para se trabalhar, enquanto outros se sentem inseguros. Não, a gente fica triste pelo fato que acontece com os colegas da gente, né? E a gente fica até um pouco receoso de trabalhar em certos horários da noite também. Porque o que acontece com eles pode acontecer com qualquer um da gente, que a gente está sujeito a tudo, anda na rua, né? Então a gente não sabe, não está escrito na testa de ninguém quem é bom e quem quer fazer o mal com a gente. Sempre fica inseguro, a gente tem que trabalhar com muito cuidado para que não aconteça, né? A gente fica inseguro. Os taxistas precisam de sorte. Não dá para saber quem é o passageiro que estão atendendo. E já desconfiei de algum passageiro. Às vezes, quando a gente desconfia, a gente não faz a corrida, passa para outro, diz que está culpado e alguma coisa assim. Antes do passageiro embarcar, você suspeita, você está inseguro, então você acaba dando uma desculpa, acaba não levando o passageiro. A gente conta mesmo com a sorte, Deus tem abençoado a gente e tem livrado a gente de muitas coisas. A gente, quando chega o dia, a gente não sabe diferenciar. Muitas vezes a gente tem uns momentos que a gente dá o deslize e acaba tendo esse problema. Alguns locais são considerados mais perigosos. Corridas com destino a cidades satélites com altos índices de criminalidade chegam a ser recusadas para evitar atos de violência. Que outra cidade assim o senhor acha que é perigoso? Rapaz, esse entorno aí acho que quase todas. Não é só entorno aqui, acontece sequestro plena tarde aqui, pleno piloto. Um deles é Vajão, é Itapuã, são os locais mais perigosos daqui, um dos 2. Os taxistas pedem mais apoio da polícia para protegê-los contra passageiros mal intencionados. Às vezes a gente sobe, sai da cidade, entra na cidade, ninguém para nessas polícias rodoviárias. Até que tem algumas placas aí, né, parada obrigatória para táxi, mas às vezes a gente passa com algum passageiro até inseguro. Então a gente até ficava mais seguro com a ação maior da polícia, até pedir para estar parando, né? Alguns taxistas relatam casos de clientes que saíram do carro após a corrida sem fazer o pagamento. Já aconteceu comigo, eu já trabalhei mais ou menos uns 3 a 4 anos à noite, né? Eu tirava sexta e sábado para trabalhar à noite. Aconteceu umas 2 vezes isso comigo. Até algumas vezes acabei entrando em atrito com o passageiro. E até hoje não trabalho mais à noite por causa
dessas coisas que acontecem. Quando o cara vai embora sem assaltar e levar nada, a gente está no lucro ainda, tá? É tudo que é o menos pior, né? Porque aí você vai e logo vai aparecer outro. Eu acho que isso aí é o menos, de menos, é a gente perder a corrida, né? Pior do que perder a vida. Para dar mais segurança aos profissionais da categoria, a empresa que esse taxista faz parte montou um sistema de rastreamento. Na tela do celular, ele recebe informações da central e pede ajuda em caso de emergência. Então hoje a gente tem o sistema de PDA que ele vai rastreando a gente. Onde que a gente está passando, a gente pode não ter nem falar com ninguém. A gente pode não ter comunicação mais com ninguém. Mas a gente está sendo monitorado pela nossa central de atendimento, que é uma central de digital, né? Está sendo monitorado 24 horas os nossos carros que estão na rua, né? Violência, ninguém gosta de violência, né? Medo não, porque eu acho que faz parte da vida, né? Não precisa ser taxista para sofrer alguma violência, né? Um curto-circuito causou um incêndio em um edifício de Belo Horizonte. Quem estava no prédio precisou sair às pressas. Uma loja de equipamentos elétricos pegou fogo no quarto andar da Galeria do Ouvidor, no centro de Belo Horizonte. Várias pessoas, entre funcionários e clientes, estavam na loja na hora em que aconteceu um curto-circuito. O fogo alastrou rapidamente devido aos equipamentos elétricos e caixas de papelão e destruiu parte da loja. Umas 10 horas e pouca da manhã tinha muita fumaça, cheiro forte, aí viu o pessoal gritando. Dentro da loja, quando de repente começou a cair água na porta e molhando algumas lãs. Daí o gerente saiu para fora, estava pegando fogo, aí eles pediram para interditar, nós tivemos que sair pelo fato da fumaça ser tóxica, cair no vidro corre o risco de machucar alguém. A guarnição do Corpo de Bombeiros, ela a princípio foi um curto-circuito lá na loja de eletrodoméstico. A guarnição usou da água do hidrante interno do próprio shopping e conseguiu apagar o incêndio. O incêndio começou por volta das 10h30 da manhã aqui na Galeria Ouvidor, no centro de Belo Horizonte. Houve muito tumulto, muita bagunça e muita correria, mas nada passou de um grande susto. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente e apagou o fogo. Não houve vítimas. Horas após o princípio do incêndio, a rua e a galeria já estavam liberadas. A maior tragédia do mar e o Dia do Rock com uma comemoração inusitada. Fatos que a TV Jovem mostrou. Uma viagem ao passado. Quem visita essa exposição tem a sensação de voltar ao ano de 1912 e relembrar a maior tragédia do mar. O Titanic afundou após colidir em um iceberg, que também está representado no local. Os visitantes podem tocar e sentir as baixas temperaturas naquela noite, menos 2 graus. No Dia Mundial do Rock, quem passou na frente deste shopping na área central de Brasília viu algo inusitado. Um jukebox gigante animava centenas de pessoas. E o grande diferencial da jukebox gigante é que aqui não precisa de colocar moedinha. É só vir aqui neste menu e escolher a música. E tudo começa a tocar. E o melhor, ao vivo. As reportagens completas estão no nosso site www.jovemtv.com. A cantora Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Londres neste sábado, dia 23, segundo a polícia. A cantora tinha 27 anos e um histórico de envolvimento com álcool e uso de drogas. Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres confirmou que a cantora de 27 anos foi encontrada morta em sua casa e que o motivo da morte ainda não foi esclarecido, mas a suspeita é de overdose. A edição de hoje do Jornal Jovem vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Fale conosco, mande um e-mail para tv@jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre em nosso site www.jovemtv.com. Até a nossa próxima edição.